Mas eu era perdida, tentando achar algo que eu não estava encontrando. E eu lembro que em alguns momentos eu tinha uma crise de choro. Eu chorava e não sabia por quê. Eu tinha um vazio dentro de mim. Eu percebi que eu nunca tinha convidado Deus para entrar na minha vida. Nunca, nunca. E foi ali mesmo, em frente ao bar do Lulu, que eu falei: Deus, se o Senhor existe, entra na minha vida. Fale-nos um pouco de como era a sua vida antes de Jesus. Tá, meu nome é Carla, eu tenho 60 anos, eu moro aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais, mas eu morei também na Austrália, morei em Dubai, morei em Oman e agora estou aqui no Brasil de novo. Estudei psicologia, mas sou pastora hoje. Bom, eu nasci numa família de 10 filhos e eu era a número 10. Nós éramos uma família feliz, mas nós tivemos um problema com a igreja, com o colégio que as minhas irmãs estudavam, um problema com a religião. E as minhas irmãs foram expulsas desse colégio. Então, a partir daí, foi como se nós fechássemos a porta para Deus na minha casa. E eu, como a número 10, me sentia um pouco perdida e sem direção. E a nossa família estava um pouco sem direção, né? Sem os princípios de Deus. Então, eu cresci. Na adolescência eu saía muito com os meus amigos, eu aprendi a beber com os meus amigos, e aí eu namorava, eu tinha muitos namorados, 20 anos, eu estudei psicologia, buscando uma resposta para a vida mesmo, para onde que eu vou, de onde eu vim. E sempre continuando a minha vida e tentando achar um amor que me faltava. O meu pai morreu quando eu tinha 7 anos e ele era um paizão para mim e eu perdi esse pai. Então acho que isso me afetou de alguma forma e eu tentava achar esse amor em outro lugar e não encontrava. E bebia bastante, aprendi a beber com as minhas amigas, né? Eu trabalhava, estudava, mas eu era perdida, tentando achar algo que eu não estava encontrando. E eu lembro que em alguns momentos eu tinha uma crise de choro, eu chorava e não sabia por quê. Eu tinha um vazio dentro de mim. E isso afetou a minha vida. E aí, quando eu tinha 29 anos, as minhas amigas, a maioria delas já estavam casadas, e eu tinha um desejo imenso de casar. Eu não achava aquele companheiro que eu procurava. Mas é aquela coisa, eu queria casar, mas eu estava andando de uma maneira contrária ao casamento. E então isso não me ajudava. Então eu me encontrei perdida, até que tudo mudou. Como você conheceu a Jesus? Qual foi o ponto que realmente te tocou? Então, esse desejo meu de me casar me levou de volta ao consultório do psicólogo. E eu no consultório falei com ele: eu preciso de um milagre. E ele só olhando para mim. E aí, 2 semanas depois, eu tive um encontro com Deus.
Eu voltei para ele e falei, eu encontrei a resposta, Jesus é a resposta, a Bíblia é a resposta. E ele, verdade. Mas como que isso aconteceu? Eu tinha um amigo que era muito perdido. Ele era alcoólatra, ele bebia álcool, essa pessoa. Ele foi uma pessoa que tinha uma ótima condição, pai e mãe ricos, e ele perdeu o pai, a mãe e a irmã num acidente. Então ele e o irmão dele transformaram a casa deles tinha uma mesa de sinuca na casa deles. E eles eram muito perdidos, e eu conheci essa pessoa. E essa pessoa foi numa reunião da Adonep. Não sei se você conhece a Adonep, é uma reunião de homens cristãos de negócio. E ele foi numa reunião na casa de alguém e eles falaram com ele várias coisas. Isso foi de manhã. À noite, eu encontrei com ele em frente ao bar do Lulu, em Belo Horizonte. Eu estava lá porque eu não tinha para onde ir, não que eu gostasse de ir no bar do Lulu, não. Mas ele me falou tudo que ele escutou. E ele começou a falar comigo, ele falou assim, você é escrava do seu trabalho, você é escrava do seu dinheiro, e aquilo até me irritou. Eu fiquei até meio chateada, falei, que isso? Aí ele falou assim, olha, Deus não vai entrar na sua vida se você não chamá-lo. Ele é gentil. Ele está batendo a sua porta e se você abrir, ele vai entrar. E de repente aquilo foi tocando o meu coração, porque eu percebi que eu nunca tinha convidado Deus para entrar na minha vida, nunca. E foi ali mesmo, em frente ao bar do Lulu, que eu falei, Deus, se o Senhor existe, entra na minha vida. E foi só isso. A partir daí, alguém me deu um Novo Testamento e eu comecei a ler e comecei a gostar de ler, coisa que nunca aconteceu. Eu nunca tinha lido a Bíblia na minha vida. E eu comecei a ler sobre Jesus e aquilo me enchia. E eu falei, nossa, é isso que eu quero. Né? Eu senti uma paz que eu falei, é isso que eu quero na minha vida. Eu dou tudo para ter essa paz que eu senti quando eu conheci Jesus, quando eu criei em Deus. E aí eu comecei a estudar a Bíblia com uma amiga minha que, por coincidência, tinha tido uma experiência com Deus. E nós começamos a estudar a palavra e eu comecei a entender por que Jesus morreu naquela cruz por mim, para me salvar, por que ele precisava me salvar, por que eu precisava de salvação. E eu fui entendendo e eu fiquei maravilhada. E a minha conversão foi radical. De repente eu estava com a Bíblia debaixo do braço e falando para todo mundo, para minha família. Eu contava para os meus amigos, né, o que Jesus tinha feito. Muitos aceitaram e se converteram. Muitos brigaram comigo, até me expulsaram da casa deles. Mas foi maravilhoso o que Deus fez naquela época. Porque as minhas sobrinhas conheceram Jesus, a minha cunhada, o meu irmão. Foi um verdadeiro avivamento em Belo Horizonte. A gente fazia reuniões de estudo bíblico na minha casa e dali nasceu uma igreja em BH, um estudo bíblico na zona sul de BH, onde muitos foram salvos. E essa igreja está lá até hoje. Né? E foi muito maravilhoso. Mas eu me converti com 29 anos e eu ainda tinha esse desejo de ter esse marido. Né? E então, por 7 anos eu orava por esse marido. E ao mesmo tempo, nesses 7 anos, eu vi um chamado de Deus para as nações. E eu falei, Deus, eu me entrego, eu me rendo. Eu estava rendida a Deus de uma forma que foi necessária mesmo.
né, para que Ele cumprisse os propósitos dele na minha vida. Como agora é a sua vida depois de Jesus? Então, aqueles desejos do meu coração de casar, ter filho, ir para as nações, Ele cumpriu todos eles, né? Eu me casei na Austrália, conheci meu marido. Eu orei por 7 anos, não tive namorado nesse tempo, porque eu falei, eu não quero namorado, eu quero meu marido, né? E eu fui para a Austrália e em 2 meses e meio nós nos casamos, né? Eu já tinha 36 anos, ele tinha 37 e nós nos casamos na Austrália e foi glorioso, né? Meus amigos aqui no Brasil, todo mundo assistindo o casamento, foi a coisa mais linda, né? E Deus me deu uma filha maravilhosa, uma artista, uma coisa linda, que eu amo demais, né? E dali da Austrália, Ele nos levou para várias nações, né? Eu fui para várias nações. Eu lembro que uma vez, antes de eu ir para as nações, essa moça, um membro normal da igreja, não era pastor, não era nada, ela orou por mim e falou, Deus te fez profeta às nações, Ele vai te levar para muitas nações, mas era impossível, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada, né? E Deus, Ele proveu, porque era um propósito dele. Então, dali da Austrália, nós viajamos para várias nações. Depois morei em Dubai também por muitos anos e foi um tempo glorioso, 4 anos e meio gloriosos em Dubai. Depois fui para Omã, morei 2 anos e meio em Omã. E depois Deus me trouxe de volta para o Brasil, porque Ele tinha um propósito aqui para nós. Meu marido ama o Brasil e ele me trouxe de volta. O meu príncipe encantado me trouxe de volta para o Brasil. Mas por quê? Porque Deus tem um propósito e ainda é para as nações aqui no Brasil. Então eu sou muito grata a Deus, vale a pena se entregar, vale a pena se render, não é perda de tempo, né? É precioso. Para as pessoas assistindo esse testemunho, o que você diria para que sejam salvas? Olha, para as pessoas que precisam ter uma experiência com esse Deus, eu faria o que eu fiz. Eu fui sincera, porque eu não acreditava em Deus. E eu falei, se existe um Deus, por favor, revele-se a mim. Foi só isso a minha oração. E Ele se revelou gloriosamente. Então, o meu conselho para você é agora. Não espere a dor vir. Não estou pronta. Não, é hoje. Né? Você fala, Deus, eu quero ter uma experiência com o Senhor, né? Quebrante seu coração, não deixe o orgulho entrar e te privar das maravilhas de Deus, da paz que Ele dá, da alegria que Ele dá, né? Das bênçãos que Ele traz. Então, o meu conselho para você é hoje mesmo falar, Senhor Jesus, eu quero experimentar esse amor, eu me rendo a Ti, me mostra se o Senhor é real. Somente isso, o resto pode deixar com Ele.